Salve, galera! O som surdo do tambor do Dungeon Masters Guide de 1979 do Gygax foi ecoado para eu convidar vocês a gente fazer uma visita. Já deixei marcado aqui, ó, lá na página 224. Apêndice N, uma leitura educacional e inspiradora, né? E eu já fiz resenha sobre Apêndice N aqui no canal, mas vamos pegar a primeira orientação do Gygax, né? Ele deixa aqui um textinho que são referências pessoais de coisas que ele leu anteriormente ao Dungeons and Dragons que o ajudaram a chegar nesse material. É claro que não é a ideia, não é a intenção, isso é importante a gente ver, de você reproduzir no jugo a literatura, né? Não é essa a ideia. A ideia é que essa literatura possa nos inspirar a desenvolver cenários, criaturas, itens mágicos, a propor aventuras, né? Mas não é a ideia de você jogar tentando mimetizar a literatura. Não é essa a ideia. Mas vamos pegar aqui, talvez eu faça um vídeo sobre isso, hein? Mas aqui eu vou pegar a primeira referência dele, é o Poe Anderson, e ele orienta 3 livros: Three Hearts and Three Lions, The High Crusade e The Broken Sword. Desses 3 livros eu tenho 2. Eu comprei esses livros lá em 2017, 2018, em sebo. Esses 2 livros, ó, Three Hearts and Three Lions, do Poe Anderson, e o The Broken Sword, do Poe Anderson, eu comprei e li ali em 2017 ou 2018, por aí, em um sebo. Eu li esses livros na época em inglês, mas eu estava consumindo tanto XP aleatório, tanta coisa, que eu li meio no automático. São livros muito bons, a gente vê muito de Dungeons and Dragons, elementais, criaturas, elfos, né? Trolls, muitas versões, não é o mesmo troll do D&D, mas tem ali essa versão, vários encantamentos, vários feitiços, uso de magia. Então tem muito XP Dungeons and Dragons em Poe Anderson. Ainda não li o The High Crusade, mas eu li as versões em inglês meio no automático, no meio de tudo lá, ele ficou meio esquecido no limbo. Mais recentemente, no ano passado, há mais ou menos uns 6 meses, eu comprei no sebo, em português, A Espada Quebrada, e retomei essa leitura. E, cara, foi muito bom reler esse livro. Foi uma leitura muito melhor depois de eu ter mais XP dentro da OSR, dentro do Apêndice N. Eu não sei se foi um momento meu, né, anos depois, foi ali uns 6 anos, 5 anos depois, né? Não sei se foi um momento meu ou se foi realmente o fato de ler em português, não sei, mas eu gostei muito de ler A Espada Quebrada do Poe Anderson em português. O que eu posso falar para vocês? Deixa eu tirar aqui. Primeira coisa que eu posso falar para vocês. Essa capa não tem nada a ver com o conteúdo do livro. O Poe Anderson também escreveu ficção científica. E eu não sei, se a gente pegar aqui, ó, quem que fez essa versão em português, ó. Vamos abrir aqui para a gente poder resenhar, ó. A original é o The Broken Sword. Ele foi publicado, né, pela 101 Fifth Avenue, lá em 1954. Foi no mesmo ano que foi publicado O Senhor dos Anéis, né, do Tolkien. E, curiosamente, A Espada Quebrada, né, ele fala isso aqui na introdução, tá? A Espada Quebrada teve as mesmas referências da Espada Quebrada do Aragorn, né? Então, isso é muito legal também. A Espada Quebrada do Aragorn tem uma referência anterior, similar à ideia do Poe Anderson, que trabalha também a Espada Quebrada. E esse é um livro de fantasia. Vamos ler aqui rapidinho, olha só. Melhor do que eu para definir, tem os próprios, né? O Isaac Asimov. Poe Anderson possui a habilidade para escrever e a imaginação e disciplina que esclarece os pontos obscuros. Olha essa definição aqui, ó. São numerosos os contos que têm sido escritos sobre a Terra dos Duendes. Realmente poucos exprimiram
esse submundo frio e calculista com tanta simpatia e realismo como a The Broken Sword. De fato, se Sir Bella não fosse um valente cavaleiro, poderíamos suspeitar que ele tivesse afinidade com esses imortais despreocupados, poderosos, inteligentes e impessoais que povoam o mundo crepuscular dos duendes. Existe nessa obra algo de verve e do humor perverso dos duendes, um modo excêntrico de encarar o mundo, uma excitação que impregna e esclarece a prosa de Poe Anderson. A primeira edição foi dedicada à minha mãe, Astrid Anderson, bem como a presente edição, que é agora compartilhada com minha filha de nome idêntico, sendo isso duplamente satisfatório para mim, sobre The Broken Sword. Então, cara, ele faz uma introdução aqui que ele conta sobre isso. E qual que é a sacada? É um livro de fantasia. É um livro de fantasia que vai nos apresentar uma Inglaterra fantástica, né? um cenário, um mundo nosso. E aí ele concentra na Inglaterra fantástica, onde a gente tem esse mundo obscuro dos duendes que estão em conflito com os Trolls. Olha lá. Os duendes chegam cedo ao leste de Trollheim para entoarem uma canção de combate. São os presentes que eles dão aos Trolls, cabeça e ventres cortados. Os Trolls cairão, surge um tumulto com medo de fogo. Eles fogem, minha gente, sede gentil. Para os Trolls que gritam, se eles tiverem dor de cabeça, cortai-as fora. Então, é um conflito entre duendes e Trolls. Tem muito do que a gente vê do Troll de ter medo de fogo. Nesse mundo, as criaturas fantásticas, os povos fantásticos, eles têm alergia a ferro, né, a armas de ferro e tal, o que a gente vê que tem muito disso nessa cultura celta, e a gente vê isso, por exemplo, no DCC, né, elfo tem alergia a ferro, tem gente que trabalha isso em alguns RPGs, no D20 de RPG, no D&D antigo, você pode trabalhar no seu cenário, né, não tem no sistema, você pode enxertar isso no cenário como regra da casa, ambientada para ajustar cenários. Então o livro é todo de literatura fantástica clássica. Então essa capa aqui de ficção científica não tem nada a ver, nenhuma relação com o livro. Certamente quem colocou essa capa aqui não leu o livro, não faz nem ideia, achou que Poe Anderson, autor de ficção científica, pôs uma capa de ficção científica. Cara, tem até uma arma aqui, bicho, uma pistola laser, não tem nada a ver em Marte, aqui, sei lá, num planeta aleatório. Mas, enfim, vamos colocar aqui os créditos, que esse é o único livro, a única vez que foi publicado em português, tá? Então, a gente vai colocar aqui os créditos, ó, quem que fez? A capa foi o Darlon, não tem sobrenome e tal. A revisão, João Evangelista Franco. A editoração, Luiz Alves Júnior. Tradução, o Lauro Blandi. Direitos estrangeiros, Carlos Pontes. Seleção e orientação da série a cargo de Márcio Pugliese e Norberto de Paula Lima. Então, a primeira tristeza, né, crítica que eu faço é que a capa não tem nada a ver com o livro. Mas a gente tem essa versão em português, de maneira que essa publicação, ela foi publicada em português em que ano mesmo, hein? Foi 1960 e poucos, né? Aqui, ó, 75. Em 75 foi publicado. Então, vamos lembrar que a gente não... Nos anos 70... né, um ano depois da publicação do Dungeons & Dragons, a gente ainda não tinha a popularização do elfo traduzido como elfo, né? Porque se a gente pegar o The Broken Sword, a guerra não é contra duendes e trolls no original, ela é contra elfos. Olha lá, ó. Deixa eu pegar aqui o nome. Em algum lugar aqui eu vou achar, eu vi no comecinho. O Henrique, The Elf, não sei o que das contas aqui, ó. Elf-er, o Henrique, que é um senhor dos duendes, né, um lorde dos duendes, ele é um Elf-er, então eles são elfos, né, são elfos. E Elf-er é um Jarl, sei lá, tipo um general, né, um rei elfo, alguma coisa assim. Aí, a tradução, ela não veio num cenário, em 1975, ela não veio num cenário em que a gente tinha a popularização da tradução de elfo para elfo, porque isso veio popularizado pela popularização do Senhor dos Anéis e pela publicação em português do Dungeons & Dragons, que veio nos anos 90, quase 20 anos depois disso aqui, cara.
O D&D foi publicado em português, 93, D&D da Grow, né? Ali no comecinho dos anos 90 também o AD&D da Abril, jovem, AD&D segunda edição. Foram as primeiras publicações, quase 20 anos depois. E a publicação do D&D em português, que os autores optaram por usar no lugar de elfo, aportuguesando e não fazendo a localização e tal. E o Senhor dos Anéis, que também foi traduzido como elfo, na minha visão, são dois elementos que juntos somaram para que a gente hoje, né, e nas últimas 2, 3 décadas aí, tivesse uma popularização muito grande do que é elfo, né? Mas, se a gente pegar dos anos 80, meados dos anos 80 para trás, era muito comum fazer outras traduções. E nesse livro aqui, o elfo foi colocado como gnomo. E tá tudo certo, cara. Eu acho legal, né? Foi colocado como duende, né? Uma criança tocada na terra dos duendes. Então é um conflito entre duendes. E olha que legal. O elfo do Senhor dos Anéis, do Dungeons and Dragons original, D20 RPG, ele tem muito mais a ver com esse elfo aqui, que é um elfo mais tons de cinza. Ele troca o Henrique no comecinho do livro, né? Eu vou dar um pouquinho spoiler, tá? Não vou dar muito spoiler, não. Mas no comecinho do livro, o Henrique troca um filho de humanos, que é o Skafloc, ele troca pelo Valgard, 2 crianças, uma criança duplicada lá, o Valgard, que é tipo um clone, né, vamos dizer assim, com auxílio de uma bruxa. Ele faz essa troca com um filho humano para ele poder criar o Skafloc no mundo dos duendes, treiná-lo, porque ele pode usar armas de ferro e tudo, ensina encantamentos, ensina o poder dos duendes para usá-lo na guerra. Então, e os elfos aqui, eles não são aqueles elfos que representam o lado da ordem, o lado do bem, são anjos, né? Filhos de anjos, como é a proposta mais maniqueísta do Tolkien. Não é assim aqui. Então, se a gente pegar, vou pegar aqui do AD&D, tá? Para você ver. Se a gente pegar uma arte do AD&D segunda edição, vou ver se eu acho aqui rápido, eu acho que ela representa muito bem, eu já tinha mostrado isso aqui uma vez, né? Ela representa muito bem um elfo mais D&D, né? D&D antigo. Olha aqui que legal. É um elfo bem menos angelical, né? Bem menos angelical, acho que é a melhor ordem do Tolkien. O que não é um problema dos elfos do Tolkien, mas cada cenário, cada autor trabalha do seu jeito. E Dungeons and Dragons tem uma série de referências, né? Muito mais do que a tolkieniana. O Gygax, por exemplo, nem gostava muito do Tolkien como referência para Dungeons and Dragons, embora tivesse muitas inspirações. Eles têm até uma das opções jogáveis, que era o Hobbit, que depois virou o Halfling, no D&D. Então, mas o elfo tem, na minha visão, elfo do D&D antigo tem muito mais a ver com isso aqui, com o elfo do Poe Anderson, o elfo da literatura celta, né, da cultura celta, do que o elfo do Tolkien. E que usa magia, usa feitiços, itens mágicos. E o D20 de RPG navega nesse caminho, tá? E aí, para fechar, é o seguinte, eu não vou dar muito spoiler do livro, é um livro em português, você não vai encontrar esse livro novo, tá? Dentro do meu conhecimento só vai encontrar usado, alguns estão mais caros, outros estão mais baratos, vai depender do sebo que você procurar. Tem muito XP, muito item mágico, eu não marquei aqui, né, para fazer a procura rápida aqui com vocês, mas o Henrique, por exemplo, ele usa pele de animais para poder se transformar em corvo, se transformar em lobo, ele encanta essas capas, né? Então tem muito uso de item mágico sensacional. Os Trolls têm medo de fogo, as criaturas têm energia, tem uma guerra imensa, tem a espada quebrada que o Skafloc vai usar, né? Ele regenera ela, eles restauram ela para ele poder usar na guerra. Então, cara, tem muito item mágico, muita coisa muito legal que acontece nessa guerra, com vários tons de cinza. E não é um conto com um final feliz, que tem tudo a ver também com experiências que a gente precisa extrair para poder também não ficar esperando sempre um RPG que vai ter sucesso. Na verdade, é um desafio. Você vai jogar esse desafio, vai jogar esse acontecimento, e se esse acontecimento vai dar certo ou não, a gente vai descobrir na mesa. Eu acho que são inspirações bem legais, né, para a gente poder aprender o XP. E o que eu vou fazer? Vou contar uma historinha para vocês aqui para a gente fechar o vídeo. Quando eu comprei esse livro, eu estava lendo ele estava na metade, e aí eu deixei ele lá em São Paulo. Eu estava em São Paulo na época, larguei ele lá, e eu queria terminar de ler o livro. Eu estava na metade, esqueci ele lá e fiquei louco. Fui num outro sebo e achei
um livro estraçalhado, tava igual esse aqui, mas ele tava todo solto, tava estraçalhado. E tava na promoção muito barato. Eu comprei esse livro estraçalhado e terminei de ler. Então eu fiquei com 2 cópias dessa. Como aquele livro estava estraçalhado, eu mandei lá pro Apolo e ele fez essa reparação para mim. Ó. Olha que legal, corrigindo a capa ridícula que tá aqui, cara. E aí, ó, a espada quebrada com a fitinha marcadora, muito bem costurado com a borda. A espada quebrada, ó. Eu encadernei lá com ele, mandei o livro estraçalhado pelo correio, ele fez o reparo para mim. E aí, como eu tenho essa versão, que aqui dentro é o mesmo daqui, né? É o mesmo material. Como eu tenho essa versão restaurada e já tenho a versão em inglês, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um sorteio aqui no vídeo dessa versão aqui, com a capa horrorosa mesmo. Mas é legal, cara. Eu gostaria de ficar com as 3 capas. Mas eu também gostaria que você lesse. E se você tá afim de ler, só se você tá afim de ler. Se for pegar para deixar na prateleira e não ler, não pega não, não participa não, por favor. Mas se você tá afim de ler, deixa aqui na descrição um comentário que inclua a palavra duende. Se você fizer um comentário que inclua a palavra duende, eu vou num futuro próximo, não sei se no feriado, na semana que vem, eu vou abrir uma live, vou fazer um sorteio dos comentários. E se o seu comentário tiver a palavra duende numa frase, não pode ser só duende não, se falar só duende tá fora. Tem que fazer uma frase que inclua a palavra duende. Se tiver, tá valendo sorteio. Se não tiver, eu vou sortear de novo. Não espalha não, não fica espalhando não, não é o objetivo caçar like aqui não. O objetivo é você ler o livro, então não fica espalhando não. Quem viu o vídeo até agora tem mérito. Faz um comentário aí com o texto duende. E aí tá valendo, eu vou fazer um sorteio ao longo da semana, quando der, dessa versão que eu mando para sua casa pra gente ler e expandir o nosso XP do Apêndice N. Então tá feita a proposta para vocês. Vamos ler Apêndice N. Valeu, galera!